TV em Tempo, eleições 2012. 18 horas e 58 minutos, quase 7 da noite em Manaus, e a TV em Tempo, que fez uma grande cobertura desde quarta-feira desse segundo turno das eleições municipais, tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o prefeito eleito do PSDB, Arthur Virgílio Neto. Muito obrigada, prefeito, por ter vindo, ter comparecido aqui, atendido ao nosso pedido. Como é que o senhor avalia essa corrida no final aí dessas eleições no segundo turno? Foi bastante conturbado, o senhor falou agora na coletiva no TRE, não era a campanha que o senhor esperava, mas enfim, logrou sucesso. Sim, eu esperava uma campanha só de propostas e não foi isso que eu vi, mas já passei uma borracha, ou seja, o povo julgou o que queria, ele preferiu as propostas. Teria sido melhor se cada candidato tivesse contribuído com mais ideias para as ideias do outro candidato. Enfim, o futuro nos ensina. E eu deixo, portanto, os meus melhores votos de muita paz, muita tranquilidade, muita felicidade, até na vida pessoal, na vida familiar, para a adversária que enfrentei nesta eleição. O povo optou por mim, optou por isso, porque o povo optou por si próprio. Optou pela mudança, optou pela experiência, optou pela capacidade de trabalho de um jovem que tem tudo para brilhar na vida pública do Estado. E o resultado foi o mais expressivo que já se obteve num segundo turno de eleição. De uma eleição municipal, realmente. Municipal. A sua diferença eu anotei aqui para a segunda, enfim, 291.876 votos, realmente uma votação histórica, né? Agora o senhor falou em 100 dias a partir de agora, na transição do seu governo. E a gente viu lá na coletiva os seus apoiadores, principalmente Serafim Correia, do PSB, vimos do PR, o Henrique Oliveira, vimos do DEM, o deputado federal, né, Paulderney Avelino. Eles vão compor o seu governo? Eles têm todas as condições para isso. Mas nós não faremos o governo de dividir cargos por partidos, nem é isso que eles querem. Em nenhum momento tratamos disso. Nós tratamos de programas, de adesão nossa a programas deles e de eles aderirem a uma candidatura que representava o que a eles e a nós, e a maioria do povo de Manaus, se apresentava como a melhor opção. Foi uma conversa muito saudável o tempo inteiro e nós temos orgulho com a companhia deles. Entendemos que Manaus terá uma prefeitura com governabilidade plena na Câmara Municipal, com apoiamento da representação federal, um diálogo muito correto com o governador Omar Aziz, que me telefonou no meio da coletiva para me parabenizar pela vitória, combinar uma conversa e dizer que está pronto para trabalhar junto com Manaus os bons projetos. O senhor sente que vai ter um relacionamento bom com o governador? Meu relacionamento pessoal com ele é muito bom e ele demonstra querer um relacionamento administrativo. Pode haver uma parceria aí? Vai haver, com certeza. Com certeza vai haver, como eu sei que vai haver parceria federal também. O presidente Dilma vai saber valorizar os bons projetos que nós levaremos para ela. Ela vai saber fazer isso. Nós vamos buscar parcerias internacionais, vamos buscar ampliação da linha de crédito para do ProUrbis, vamos buscar recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, do BIRD, que é o Banco Mundial, da CAF, que é a Comissão Andina de Fomento. Vamos buscar as boas ONGs, as boas entidades do terceiro setor. E tem uma ideia assim de conseguir fazer algum país muito rico patrocinar alguma comunidade muito carente aqui de Manaus. Isso é muito bom para a reputação internacional de um país desses. Pode ser países que já estão na Zona Franca, por exemplo, já estão no polo industrial, Coreia, Japão, Estados Unidos, Argentina? Pode ser, e pode ser quem não esteja também, que se seduza pela ideia de fazer algo de bom pela Amazônia, saneando uma comunidade, zelando pelo material fundamental de ensino, pelos equipamentos médicos, ou seja, vamos usar de todos os meios para fazer uma gestão que resolva problemas. Não todos, jamais prometi isso, mas resolver todos os problemas que sejam solucionáveis. Vamos trabalhar duro, o jovem Issa Abraão e eu, no sentido de dar uma Manaus melhor para os manauaras ao fim do nosso mandato.
Agora, prefeito eleito, o senhor está com a voz, inclusive, bastante que está cansado, a gente vê, mas sem querer lhe explorar, como é que vão ser aí esses próximos 2 meses, novembro e dezembro? O senhor vai montar uma comissão, mas o senhor pretende conversar com o prefeito atual, Amazonino Mendes? Inclusive, hoje, ele declarou, ele sofreu ontem uma série de, digamos, boatos que pregaram que ele havia falecido, uma coisa de bastante mau gosto, mas hoje foi votar na Cefaz e antes de entrar para votar, ele declarou o seu voto ao senhor, né? Como é que o senhor pretende manter esse relacionamento nesse finalzinho de 2012? Foi mais grave até do que boatos, porque hackearam o Terra e o G1. Exatamente, divulgaram em sites nacionais a morte do prefeito de Manaus. Para plantar uma notícia, enfim, é uma coisa de um mau gosto, de uma morbidez, de uma enfermidade assim, psicológica que me constrange, me faz mal. Fiquei feliz com o anúncio do prefeito de que havia votado em mim, não foi surpresa porque ele já havia anunciado antes que tinha essa vontade, tinha esse desejo, fico feliz com isso. Ele anunciou, então tem seus seguidores, não devem ser poucos, certamente terá ajudado. Teremos uma relação com ele civilizada. Eu vou indicar o Dr. Rodemar Castelo Branco para chefiar a comissão de transição. Pedirei ao prefeito amazonino que nós comecemos a transição no dia 20 de novembro. Por quê? Porque até o dia 10 eu gostaria que Rodemar tivesse mais 4 companheiros escolhidos por mim e pelo ISA. O nome Rodemar Castelo Branco é um nome técnico, né? Técnico. Essa vai ser o nosso governo será um governo técnico. Haverá quem faça a interlocução política, mas o governo será técnico, será um governo para resolver problemas. Inclusive, peço currículos de pessoas que estejam dispostas a colaborar conosco, para nós avaliarmos se os currículos servem ou não, porque há cargos comissionados. Vão chegar muitos, hein, prefeito? Vão chegar bastante. E não vamos poder atender todos que cheguem, mas vamos selecionar com certeza alguns deles, ou muitos deles, um bom número deles, para colocarmos em funções casadas com as especialidades desses técnicos. E querem fazer eu não vou perguntar a que partido pertence. Eu disse isso durante um debate na eleição e parecia que era uma jogada eleitoreira. Estou repetindo agora, depois de eleito. Não quero saber se pertence ao PT, se pertence ao P, não sei o quê. Eu quero saber se é de fato uma pessoa preparada e se, sendo de outro partido, se é capaz de ter devoção, lealdade ao nosso projeto de governo. A gente não aceitaria um quinta coluna, mas a gente aceita uma pessoa que vote em quem quiser votar na eleição, mas que se dedique com lealdade àquele projeto de governo que nós estaremos encetando, o ISA e eu. Ok, a gente fez uma conta aqui na redação, enquanto esperávamos o senhor chegar, né? E fizemos uma conta de 22 vereadores na Câmara que vai ter a partir de janeiro, 41 vereadores na sua base aliada, o que dá uma governabilidade aí razoável para o seu governo. O senhor pretende arregimentar mais o seu relacionamento? O senhor falou, inclusive, numa reforma também na Câmara Municipal. Eu vou propor uma reforma administrativa da Prefeitura para ser aprovada pela Câmara Municipal. Nós vamos tomar algumas medidas de enxugamento da máquina, que não terá demissão de ninguém, não terá nada disso. Graças a Deus que eu estou livre daqueles debates que já estavam enfadonhos. Já dá para se dizer, ninguém vai ser demitido. Nós vamos realocar pessoal, onde tem muita gente, a gente vai colocar em outro lugar onde está faltando gente. Vamos procurar utilizar toda a mão de obra da Prefeitura, inclusive reciclando essa mão de obra, dando espaço para que ela trabalhe. Nós vamos procurar fazer um bom governo, porque não queremos fracassar, o ISA, Abrão e eu. Nós queremos dar certo. Uma votação dessas, uma responsabilidade dessas, ela não nos atemoriza, ela nos estimula. Em algum momento as pessoas dizem, puxa, já pensou o peso nas suas costas? Eu digo, já pensei no peso nas costas do jovem ISA, mas não nos estimula, não nos atemoriza, nos estimula, porque desafio é para ser vencido, é para ser enfrentado. Nós vamos enfrentar o desafio de ordenar Manaus, de dar um rumo a Manaus, de fazer de Manaus uma cidade melhor para se viver, para criar os filhos, para viver com a nossa família. Ok, o PSDB conquistou a Prefeitura de Manaus e de Belém, as duas principais capitais do norte do país, mas perdeu em grandes centros, como por exemplo em São Paulo. O senhor acha que agora o partido se volta para fazer um arco no norte do país? O senhor declarou, inclusive no site nacional, que é hora do partido repensar suas estratégias. É isso mesmo para o PSDB para as próximas eleições? Acho que foi lamentável o partido perder em São Paulo, seja porque o melhor candidato era o José Serra, era o mais preparado, seja porque era o mais tarimbado, e seja porque, do ponto de vista das estratégias do partido para o futuro, não foi uma coisa boa.
não vou nunca torcer para o candidato que venceu dar errado, porque eu não tenho essa cabeça. Eu torço pelo quanto melhor, melhor, e não pelo quanto pior, melhor. Mas o partido tem posições muito importantes na região norte hoje e cresceu bastante no Nordeste também. E não deixou de ser forte em São Paulo, onde ele tem um governador, não deixou de ser forte em outros estados, ele está fraco no Rio de Janeiro, e ele é forte no Sul, de modo geral. Por mais que o PSDB não seja forte no estado tal ou qual do Sul, o nome, as ideias, elas trafegam muito bem por lá. E faltava esse Band Norte, esse Band Nordeste, que agora o partido tomou. Mas eu tomei algumas deliberações. Uma delas é o seguinte: eu não falo em sucessão para governo de estado antes de 2014, lá para maio, junho. Ninguém vai saber nem de leve que preferências eu teria, por quem eu torceria, quem eu apoiaria, senão atrapalha a minha administração. E também não vou me meter nessa história de eleição presidencial antes dessa época, porque a partir dessa época é um dever de cidadão. Mas antes dessa época é atrapalhar a minha gestão em Manaus. Eu não posso deixar que nada turve o trabalho administrativo, consequente, coerente que nós vamos realizar. Um trabalho dedicado a administrar Manaus. As pessoas falam muito no nacional, no plano nacional e às vezes a imprensa nacional ainda me vê como o líder do partido, o senador que eles estavam acostumados a entrevistar. E eu quero que as pessoas percebam que não é o líder parlamentar que está aqui. É um gestor preocupado em gerir, preocupado em administrar, dar conta do recado. Vai ter metas, os nossos secretários terão que perseguir metas e nós vamos dar, enfim, todos os passos para chegarmos a essas metas. Ok. Prefeito eleito, o senhor falou que recebeu um telefonema do governador Omar Aziz. E a candidata derrotada? O senhor já teve algum contato com ela? Pretende ter? Não? Na verdade, a praxe é quem, na democracia, quem perde a eleição, tomar a iniciativa. Então o senhor aguarda o posicionamento dela? Imagino que sim, e será muito bem recebida. Ok. Antes de recebida com máximo encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor assistisse com a gente o que ela declarou agora há pouco, por favor. A gente tem que receber o resultado das urnas com muita serenidade, porque ele retrata um sentimento daquele momento, não é? E eu quero agradecer ao povo de Manaus, dizer que o povo é muito maduro, fez a escolha não por mim, mas pelo candidato adversário. E eu tenho que agradecer não só a votação que recebi, respeitar o resultado, não só agradecer a votação que recebi, mas, sobretudo, o carinho. As pessoas que andavam junto comigo durante a campanha perceberam que mesmo os eleitores que não votavam em mim me tratavam com todo respeito, com toda a dignidade e até com muito carinho, não é? Então, eu quero dizer que, assim como eu tomei uma decisão no dia 30 de junho de ser candidata a prefeita de Manaus, portanto, eu não me preparei para isso de forma nenhuma, eu recebo da mesma forma serena os resultados das urnas, né? E dizer que para mim foi um aprendizado muito grande. Essa foi, portanto, aí a declaração, né, da candidata derrotada nesse pleito, 19 horas e 10 minutos. Vamos às considerações finais do prefeito eleito do PSDB, novo prefeito de Manaus, a partir de 1º de janeiro de 2013. Agradecer, e eu estou repetindo o agradecimento, a cobertura correta que este grupo de comunicação deu à nossa campanha e deu à campanha em geral, no primeiro e no segundo turno. O agradecimento deve ser dado porque é honra ao mérito mesmo. É nosso trabalho. Eu sei que fizeram bem. Eventualmente poderiam não ter feito, mas fizeram bem. Eu quero aqui registrar que fizeram bem, fizeram com correção, fizeram com justiça, fizeram sem pegadinhas, fizeram bem. E eu agradeço isso porque eu sou uma pessoa de gestos. E quando eu recebo gestos, eu sei ser grato a quem esboça gestos na minha direção. É do meu caráter, aprendi isso com meu pai, lego isso para os meus filhos, vou ser assim até o meu último sopro de vida. Portanto, eu desejo ao povo de Manaus muitas felicidades mesmo no nosso governo. Nós vamos estar no meio do povo, vamos discutir as dificuldades, vamos fazer tudo o que for possível para realizar os nossos sonhos conjuntos. Vamos explicar as impossibilidades que surjam com muita sinceridade, sem fugas, sem subterfúgio, sem virar as costas, sem se esconder, sem entrar em carro escuro, sempre muito aberto, olho no olho do povo, discutindo
indo aos programas que nos dei a oportunidade para colocar as nossas posições, comparecendo à Câmara quando era julgar necessário de ouvir a opinião do prefeito, comparecendo às comunidades, enfim, uma prefeitura muito aberta, que será técnica, terá sensibilidade política, até por ser dirigida por um político bastante tarimbado e por um jovem que tem muita sensibilidade política, mas que terá o predomínio da técnica, porque nós queremos resolver problemas. Eu quero dizer a você, povo de Manaus, você, mulher, sobretudo você, porque falando de você eu falo do homem, eu falo da criança, que nós vamos ter muito carinho nesse governo para com as suas aspirações, para com os seus sonhos. Isso você pode acreditar, vem do fundo do meu coração. Candidato, ou melhor, prefeito eleito de Manaus, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui com a nossa equipe. E agora, 19h13, ao lado do prefeito eleito, nós encerramos essa transmissão da TV em Tempo, agradecendo a todos os profissionais que trabalharam, cinegrafistas, repórteres, editores de imagem. Enfim, foram muitas horas de transmissão e contamos com a sua audiência. Muito obrigada, porque eleições é aqui na TV em Tempo e amanhã toda a cobertura dos nossos telejornais. Uma ótima noite para você e até amanhã. TV em Tempo, eleições 2012.